Conversa do presidente Donald Trump com Putin e Zelensky abre caminho para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Gripe aviária faz disparar preço e limitar venda de ovos nos Estados Unidos. Guarda costeira intercepta barco com 132 haitianos na Flórida. No Brasil, incêndio em fábrica de fantasias no Rio de Janeiro deixa mais de 20 feridos. O Brasil News começa agora. Boa noite. A Casa Branca confirmou que o presidente Donald Trump conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin nesta quarta-feira e que ambos deram um passo importante em direção ao fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito já dura quase 3 anos. Vamos ouvir um trecho do que disse Karoline Leavitt, secretária de imprensa. I can also confirm that the president just recently got off the phone with President Zelensky of Ukraine. His truth is as follows. I just spoke to President Zelensky of Ukraine. The conversation went very well. He, like President Putin, wants to make peace. We discussed a variety of topics having to do with the war, but mostly the meeting that is being set up on Friday in Munich, where Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio will lead the delegation. E um surto de gripe aviária fez o preço da dúzia dos ovos disparar nos Estados Unidos. Já tem supermercado limitando a quantidade do produto por cliente. Lojas como a Trader Joe's agora limitam as compras de ovos a apenas uma dúzia por cliente. Esta consumidora estava insatisfeita, mas tentando ser compreensiva. I saw one store, Trader Joe's, that limited it to 1 dozen, but their prices were cheaper than a lot of other places. Their price, I happened to look, theirs was $4.99, and I think Walmart's was $6 something. So I understand why they're doing it. I do understand. I'm not happy about it, but I do understand. Até agora, o surto de gripe aviária nos Estados Unidos infectou quase 70 pessoas. A maioria delas trabalhadores agrícolas desde abril. O vírus H5N1 também elevou os preços dos ovos e matou milhões de galinhas. Na semana passada, os reguladores fecharam os mercados de aves da cidade de Nova York e em alguns condados vizinhos, em uma tentativa de impedir a propagação da doença. Um barco com mais de 100 haitianos foi interceptado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, perto da Flórida. As informações com a repórter Lorena Gomes. O barco de quase 10 metros de comprimento estava sobrecarregado, transportando 132 haitianos. Ele foi encontrado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos a cerca de 80 quilômetros da Flórida. De acordo com as autoridades, a identidade dos migrantes foi verificada e eles receberam água, comida e cuidados médicos básicos antes de serem enviados de volta ao país de origem. De 1º de outubro do ano passado até agora, as tripulações da Guarda Costeira enviaram 313 pessoas de volta ao Haiti. E um ex-jogador de basquete foi preso na terça-feira em Jacksonville, aqui na Flórida. O homem é suspeito de matar a própria mãe. De acordo com a polícia, Erica Winford, de 51 anos, foi encontrada inconsciente e enrolada em um cobertor e toalhas no quintal de casa. Ela tinha um ferimento de bala e foi declarada morta ainda no local. Segundo os agentes, a cena encontrada era perturbadora. Uma testemunha teria ouvido gritos da vítima que dizia, abre aspas, ele vai me matar, fecha aspas. Outra testemunha ouviu tiros. Um amigo de Érica foi até a casa dela na manhã da terça-feira e encontrou sangue e a mulher enrolada no cobertor. Foi ele quem ligou para o 911. O filho dela, Eric Cobb, de 28 anos, foi preso enquanto tentava deixar a residência. O ex-atleta de 2,10 metros era considerado um destaque na faculdade. Ele tinha atuado na Universidade de Connecticut e na da Carolina do Sul. E um agente penitenciário foi morto a tiros durante a folga no condado de Palm Beach na noite da segunda-feira.
Segundo a polícia, Basil Powell, de 39 anos, foi levado às pressas de helicóptero para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os agentes acreditam que ele foi vítima de uma emboscada enquanto voltava para casa. Ele foi atingido várias vezes ao sair do carro. O gabinete do xerife do condado realizou uma escolta cerimonial do hospital até o escritório do médico legista. A polícia investiga o caso. E 2 jovens de Melbourne, aqui na Flórida, foram atacadas por um tubarão-touro enquanto curtiam as férias nas Bahamas. Summer Lehman e Hailey Decker passeavam de barco na noite da sexta-feira quando decidiram pular na água. Um amigo delas viu os tubarões e chegou a gritar para avisar. Ele ajudou a retirar as 2 da água. Elas foram levadas para um hospital local até serem transferidas aqui para a Flórida. Summer sofreu ferimento no pé e já se recupera em casa, enquanto Hailey, que teve um ferimento grave na perna, permanece em um hospital de Orlando, onde deve passar por mais cirurgias nos próximos dias. E o assunto agora é Valentine's Day, que está chegando. Junto com a data, vem a procura por flores. Você sabia que 90% delas chegam em Miami? Rosas, cravos, hortênsias, flores frescas de todos os tipos e cores chegam em Miami em centenas de voos. E com a proximidade do Valentine's Day, a demanda só aumenta. Nas últimas 3 semanas, cerca de 18 mil toneladas chegaram a Miami da Colômbia em 300 voos. 90% das rosas vendidas nos Estados Unidos chegam pela Flórida. Os outros 10% entram por Los Angeles, na Califórnia. O alto número faz delas uma das maiores importações do aeroporto de Miami-Dade. No ano passado, foram mais de 3 milhões de carga. As flores representaram 400 mil toneladas, avaliadas em mais de 1,6 bilhão de dólares. A seguir, presidente Lula critica Trump e defende exploração de petróleo na Amazônia. E ainda tem as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. Durante uma entrevista nesta quarta-feira para uma rádio em Macapá, capital do Amapá, o presidente Lula defendeu a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas,
mas fez críticas a decisões do presidente americano Donald Trump por deixar o Acordo de Paris, que trabalha para limitar o aquecimento global e o incentivo à perfuração de poços de petróleo e o uso de carros a combustão. Para Lula, as decisões de Trump podem atrapalhar a luta mundial contra as mudanças climáticas. Lula disse, abre aspas, vai ficar difícil os mais ricos se comprometerem a ajudar a salvar o planeta. Fecha aspas. O presidente brasileiro ainda aproveitou para enviar uma indireta ao dono da rede X, Elon Musk. Ele disse que o bilionário deveria ajudar a tornar o planeta Terra melhor, em vez de querer colonizar Marte. E foi suspensa nesta semana a parceria dos Estados Unidos com o Brasil para a prevenção de incêndios florestais. A medida foi tomada depois que o presidente Donald Trump assinou o decreto suspendendo as atividades de assistência internacional, que era financiada pela Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional e que tem sido acusada por Trump de fraude e corrupção. Em nota, o Ibama disse que a interrupção do programa não vai trazer prejuízos às ações de prevenção e combate a incêndios. Eles garantem que as atividades são realizadas com recursos da União. Nos últimos 2 anos, a prevenção e o combate aos incêndios florestais tem sido um dos principais desafios do governo Lula. Em 2023, o número de focos de incêndio aumentou em quase 150% se comparado a 2023. A Amazônia registrou recorde no número de focos de calor. E aqui vai um alerta para quem vive nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. De acordo com o Climatempo, uma nova onda de calor intensa deve atingir essas regiões de hoje, dia 12, até o dia 21 de fevereiro. A sensação térmica nesses locais pode chegar a 70 graus Celsius por conta da combinação do calor com a umidade do ar. Diversas capitais devem registrar temperaturas acima da média, e Porto Alegre é um exemplo. Por lá, os termômetros podem chegar a 39 graus e a umidade de 95%, com sensação térmica de 70 graus. No Rio de Janeiro, essa mesma combinação deve gerar uma sensação térmica de 66 graus e em São Paulo de 56. Por isso, é preciso ficar atento. Especialistas alertam sobre os riscos de desidratação, exaustão térmica e problemas respiratórios. Cuidem-se. E agora, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai usar a inteligência artificial para auxiliar nos processos e acelerar julgamentos. A ferramenta lançada na terça-feira deve agilizar a produção de minutas e, com isso, aumentar a eficiência. O Tribunal de Justiça pretende usar a IA para elaborar relatórios, correlacionar argumentos e listar discordâncias de um caso. A ideia é que a ferramenta busque processos semelhantes e que, ao longo do tempo, ela se torne mais intuitiva. E este ano, a Justiça do Trabalho também iniciou o uso da IA nos processos. E em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, também lançou a própria inteligência artificial. Veja agora a cotação da moeda americana frente ao real. Ainda no Brasil, pelo menos 17 pessoas foram resgatadas e 21 hospitalizadas após um incêndio em uma fábrica de fantasias de escola de samba no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. A polícia investiga o que pode ter causado o incêndio que destruiu uma fábrica de fantasias na manhã desta quarta-feira em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. A empresa é responsável pela confecção das fantasias de pelo menos 3 escolas de samba que seriam usadas no Carnaval 2025. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 30 pessoas dormiam na fábrica no momento em que o fogo começou, por volta das 7 horas da manhã. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. Todas foram hospitalizadas e 2 estão em estado grave. Pelo menos 4 conseguiram se salvar das chamas ao se esconder nas sacadas de uma janela. Segundo diretores de escolas de samba, cerca de 60% dos tecidos utilizados nas camisas e fantasias são confeccionados no local. E um estudo revelou que a cidade mais poluída do planeta fica no Vietnã.
A capital do Vietnã, Hanoi, passou a ocupar o topo da lista das cidades mais poluídas do mundo. A classificação foi divulgada nesta quarta-feira por um serviço líder em monitoramento de qualidade do ar, que rastreia e classifica os níveis de poluição. De acordo com o estudo, a situação extrema está ligada ao excesso de veículos somados à queima de resíduos agrícolas e domésticos, bem como as emissões de atividades industriais e de construção. E o que você perguntaria para Mona Lisa? Pois bem, um aplicativo de museu alimentado por inteligência artificial já permite essa intimidade com a obra de arte. O Ask Mona é uma das várias soluções de inteligência artificial exibidas em uma cúpula global em Paris. Por meio do aplicativo, é possível, por exemplo, fazer perguntas direto à Mona Lisa. Why don't you have any eyebrow? Of the enigma of my absent eyebrows. In the gentle whispers of time, it is said that my visage was once adorned with both eyebrows and eyelashes. Yet, as the fashion of the 16th century evolved, the practice of facial hair removal became a mark of high society inspired by the customs of earlier times. Thus, an unknown hand may have erased these features, leaving my face as smooth as the serene waters of a placid lake. Well, Ask Mona is an artificial intelligence solution for museums. And the idea behind it is to make every visit to the museum more conversational, so you can talk directly to the work of art. Imãs inteligentes que são vendidos em lojas de museus carregam um QR Code que, após ser escaneado, permite que a pessoa tenha uma conversa com Victor Hugo, Leonardo da Vinci, Napoleão, entre outros, tudo por meio da inteligência artificial. Sensacional. A arte e a tecnologia juntas vão longe. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.